Bom que dá tempo de ir no banheiro, para quem consegue rapidinho. Ó, parte 2, galera. Tá gravando já aqui. Vão entrando. E Joyce queria perguntar alguma coisa, né, Joyce? Quero, quero sim. Ah, Não, então, com relação a essa questão do vazamento, é, eu fico em dúvida só com relação ao seguinte: claro que a pessoa que quer comprar, ela não quer comprar o apartamento com problema, mas levando em consideração, por exemplo, eu já fiz aqui, quer dizer, no Brasil diversas vezes, e aqui eu tive o caso até de uma amiga pessoal que teve um problema com cara de cima. Então, assim, vamos supor que você coloque que essa responsabilidade ela é do cara que está vendendo, né? Eu estou comprando e eu quero que ele resolva. Mas se o vizinho de cima não franquear a entrada, não permitir que ele resolva, porque assim, nesse Joyce, caso seria o quê? Os custos que geraria essa demanda, porque em sendo de responsabilidade do apartamento de cima, do morador de cima, o que o vendedor poderia fazer, por exemplo, para Joyce, resolver? Demandar o. ó, isso é muito simples. Só tem uma pessoa que não tem problema aí, é o comprador. De resto, o vendedor mostrou o imóvel de um jeito. Se até a data da venda houver algum problema, houver alguma intercorrência, ele tem que resolver. Como ele vai resolver? Aí, ó, eu não sei. Existe, obviamente, que a gente sabe que o Código Civil tem casos fortuitos, força maior. Não é esse o caso. Não caiu uma árvore no prédio do cara. É uma infiltração que é da parede dele. E ele já devia saber de sair há algum tempo. E às vezes ele fica caladinho. Então a gente não vai poder. Não vamos entrar aqui na subjetividade, porque aí a gente também não perder tanto foco da aula. Mas nesse caso, o vendedor vai ter que se virar para conseguir resolver. E se ele não se virar, ele vai ter que devolver em dobro. Obviamente. Aí agora, vamos pensar como quem quer resolver. Eu faria. O Tiago falou que vão. Tiago não, o Pedro falou que vão assinar um adendo, uma extensão do contrato. Eu faria isso também. Eu não ia querer entrar numa briga dessa no tribunal, apesar de que pode se acontecer. Mas eu não ia querer levar isso para o tribunal. Eu quero a resolução. O que é que eu faria? Eu faria uma adenda ao contrato, uma extensão, dando um prazo para ele, colocando agora, de fato, realmente esse problema registrado na minuta, e aí sim, se ele não resolver, e aí é o problema dele, se é ele que vai pagar, e depois ele entra com a ação de regresso contra o condomínio, contra quem seja, ele tem que resolver. Ele que dê, cara, mas diz lá no Nordeste, dê seus pulos, meu amigo. Ou então não vou falar aquela do Tropa de Elite, vou falar uma mais suave. Quem pariu o Matheus que balance. O cara cachorro que faça o seu aí. Mas é assim, pô. Ele resolve. Agora, obviamente, pensando como advogado e para proteger também meu cliente, até numa ação em tribunal, aí sim, eu faria essa adenda para dar dizer, ó, a gente tentou, nós tentamos, nós demos um prazo para ele razoável, demos a solução. Qual é a solução? Vá lá e resolva. Se seja condomínio, mas o problema é do condomínio. Ok, a gente coloca na minuta, vamos passar para a minuta para a gente ver como é que poderia. Vou ver aqui para você. Vamos passar uma minutinha aqui para a gente ver como é que a gente poderia falar isso no contrato. Deixa eu pegar um CPCB normal aqui. Deixa eu fechar esse de bem futuro. Eu estou gravando no meu pack de minutas. Que beleza. Não vou gravar nada aqui, não. Só fechar. Só para lembrar para vocês, isso é a segunda parte dessa aula extra que eu pensei em fazer para vocês. E eu não estou com o meu Zoom profissional, então a gente só está com 40 minutos. Vamos lá. É, no caso desse, duas situações. Se eu identifiquei o, o, o problema desde o início, eu poderia colocar aqui, na entrega do imóvel, na cláusula quarta, contrato definitivo, eu já poderia colocar uma ressalva, ou eu iria para a ressalva, para a cláusula específica da tradição.
E poderia vir aqui especificamente para essa cláusula. Será feita a entrega e tradução do imóvel, livre de ônus e encargos, devoluto de pessoas e bens. Isso aqui vermelho não serve para nada, só quando tiver. Serve para nada, não, serve para quando tiver arrendamento. Mas não é nosso caso. Em simultâneo com a realização do título definitivo. Número 2. A parte vendedora compromete-se a manter o imóvel nas condições atualmente existentes até a data da realização do contrato hora prometido. Com exceção, eu posso colocar aqui, com exceção dos reparos que deverão ser feitos no teto da sala devido a problemas de infiltração. Beleza. Eu já sei desse problema no início e já coloquei isso aqui, já dei um destaque. Se não colocasse, era problema do vendedor, mas eu já dei um destaquezinho. Então, se eu quisesse já entrar com ação em tribunal direto, era mais fácil. Nesse caso, não teve. O que é que vai ter? Vamos fazer uma adenda. Eu vou lá, pego uma adenda. Vamos na adendazinha, ó. Arrendamento, arrendamento, CPCV, 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 CPCV e adenda prazo. Vou lá na minha adenda. Não vou fazer a adenda tudo aqui, pessoal, para não perder tempo. Voltem para as aulas. Lembrando vocês que, lembrando vocês uma coisa importantíssima, todo mundo tinha direito a acesso a 6 meses de acesso, né? E eu nunca tirei o acesso de ninguém dos vídeos. Assistam, pelo amor de Deus. Assistam, pelo amor de Deus. Estão com dúvida, revejam, pelo amor de Deus. Não sabe como montar. Se for, obviamente, algo mais complicado, podem perguntar à vontade sempre, pessoal. Mas se for uma coisa na montagem do contrato, assistam a aula. Parem, vejam como é que a gente monta o contrato, porque ali eu estou fazendo as coisas com mais calma, não é hoje. Hoje eu tirei isso aqui para dar uma revisão geral de alguns pontos que são complicados no dia a dia, que eu sei que aparecem no dia a dia para vocês. Mas as coisas gerais, revejam as aulas. Eu nunca teria acesso a ninguém, tá lá para todo mundo. Certo? Ó, adenda. Pá, 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 estava estipulado. Isso é uma adenda só para alterar o prazo, né? Mas vamos lá. Estava estipulado no referido do contrato, prazo máximo de 90 dias. Enfim, 90 dias, a contar da duração anterior do contrato. As partes acordam na presente data em alterar o prazo mencionado na linha anterior para a realização do título definitivo, que passará a ser a data, não vou colocar mais dia, vou colocar uma data específica, que passará a ser 31 de janeiro, 31/1/2024, tendo em vista a necessidade de realização de obras e reparos pela parte compradora. Estou colocando só para realmente dar destaque ao problema. Já pensando que, se não houver solução aí vou ter que ir para tribunal. E no tribunal, com o documento onde eu já dei uma solução e não foi cumprido, não foi feito nada, é bem mais fácil para o meu cliente, vai ser bem mais fácil para o meu cliente ter isso naquilo ali. Não que eu acho que ele não teria se entrasse mesmo que não tivesse esse acordo. Eu acho que teria. Pela parte vendedora. Ok. Aí é assim estipulado, reciprocamente aceita o contrato, passando por tal motivo a cláusula quarta, que é a cláusula lá da marcação do, da escritura. Cláusula quarta. O que é que eu faço quando eu quero alterar uma cláusula no adenda? Eu não vou mexer na adenda. Eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui em cima, mas eu vou copiar e colar literalmente o meu contrato. Deixa eu abrir aqui a minuta, que eu acho que eu fechei a minha. Não, tá aqui. Eu fechei a minha minuta de CPCB. Deixa eu abrir ela aqui de novo. Tá aqui, pronto. Quando eu quero alterar, pessoal, quando eu quero fazer uma adenda, eu vou no meu contrato original, depois que eu montei a adenda lá em cima, disse o que vai ser alterado, aí eu vou na minha minuta original e copio o texto que eu utilizei no princípio, porque aí eu vou trabalhar em cima dele, exatamente dele. Se eu quero alterar a minha cláusula quarta, eu venho aqui, ó, copio a cláusula quarta toda e coloco lá. Vamos lá, substituo
que tinha lá. Se fosse a cláusula quinta, sexta, décima, milésima, não me interessa. Eu copio e colo todo o texto para não ter problema. E eu vou trabalhar em cima do texto que eu tinha original. Marcação, título definitivo de compra e venda, é cargo da parte compradora, deve ser celebrado até o dia 31 de janeiro de 2024. De 2024. Já foi a alteração que eu fiz lá em cima, né? Aí, para efeito de discurso posterior, avisar com 15 dias úteis. Ok. Aí, logo após isso, eu vou colocar aqui, uma 3. As partes acordam que será permitida a vistoria. Será permitida uma vistoria pela parte compradora. Eu baixo parte separada, não. A parte vendedora. Vou botar aqui a parte vendedora. A parte vendedora acorda, aceita desde já que será realizada uma vistoria pela parte compradora uma semana antes da data marcada para a escritura e que deverá ter sido reparada ou reparado o problema de infiltração existente na sala. Ponto. Coloquei isso, ou se eu tiver um documento de obra, se tiver alguma coisa, já coloco isso também. E aí você diz, mas Jorge, e se tiver esse problema do condomínio, o vendedor está achando lá que, pronto, ele não quer pagar por isso, tal, não sei o quê. Tem problema, você vai colocar aqui o seguinte, depois você faria os ajustes aqui de baixo. Esse aqui viraria 5, né? O outro viraria 6. Mas mas professor está colocando isso na cláusula da escritura. Pode colocar na cláusula sétima também, lá na tradição, mas eu estou fazendo de uma forma mais simples. Você pode colocar aqui mesmo, é só para dar publicidade e para a gente não ter que estar fazendo tanta adequação agora. Mas se quiser colocar para fazer o correto, corretinho, bonitinho, eu colocaria a alteração da data na cláusula quarta e o que é correspondente ao imóvel na cláusula da tradição. E aqui em cima, em vez de ter só cláusula quarta, colocaria, passando por tal motivo, a quarta cláusula e a quarta e sétima cláusula até a seguinte redação, e colocaria as duas cláusulas aqui embaixo. Estou fazendo tudo no canto só para vocês terem noção de que dá para fazer. Pronto, primeiro eu disse que vai ter vistoria, né? E agora eu vou quebrar um pouco as pernas do vendedor se ele ficar com essa história de não, mas a solução só passa pelo condomínio. Não, 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 não. A parte vendedora obriga-se. Ah, mas eu quero utilizar o obriga-se. Concorda que arcará com todos os custos necessários para a reparação do imóvel, concordando a parte compradora de que, em caso de não ressarcimento dos valores pelo, em caso de culpa e não ressarcimento dos valores pelo condomínio, pois a atual parte vendedora, parte vendedora, será a única detentora do direito de ingresso de ação contra o condomínio. Eu posso colocar isso, obviamente, vocês vão escrever muito melhor do que eu. Vocês
Então, plenamente capaz de escrever melhor do que eu isso aqui. Mas o que é que eu acabei de dizer aqui? O que é que eu acabei de afagar o coração do vendedor? Dizer, ó, você vai arcar com o custo, mas futuramente, se tiver se a culpa realmente, de fato, você não está dizendo que a culpa é do condomínio, beleza, sem problema, não tem problema, você vai ter que arcar, ou você ou o condomínio. Mas, depois, se não for culpa sua, arranje um laudo, você entra com ação contra o condomínio. Ah, mas o detetor de direito da ação é o proprietário. A gente deixa no contrato que só você que poderá entrar. Ah, mas não tem. A gente coloca lá no contrato já que eu vou lhe passar uma procuração. Você altera lá aquilo ali, coloca aqui, ficando obrigado o atual comprador a passar uma procuração, subestabelecer o que é que seja, todos os poderes para que o direito daqueles valores seja do antigo vendedor. Não tem problema, pronto. Já afaguei, ó, o coração do antigo vendedor. E não tem desculpa, o problema é dele. É ele que tem que resolver. Se é ele que vai pagar agora o seu condomínio, para o comprador não interessa. Ele vai resolver. Depois, aí sim, ele vai ser, se foi culpa do condomínio, ele vai ser ressarcido. Aí também não seria justo ser o comprador, além de já ter a obra feita, ainda ganhar um dinheiro para isso. Não. Aí não. Pronto. Resolvi um problema. Responde um pouco a situação, Pedro. Dá para pensar nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de, Sim, de, de solução. E Joyce também, eu acho que com isso a gente fica meio que. A gente consegue, em várias situações que tiver problemas durante o contrato, durante a execução do contrato, a gente consegue, ainda que seja um caso não expectável, eu não vou falar que foi um caso fortuito, eu acho que isso nem é força maior nem caso fortuito. Muitas das vezes o danado do proprietário já sabia que tinha problema dali. Ele ficou, vou ficar calado, daqui para vender isso aqui não vai falar, mas ainda que seja a máxima boa-fé, só não é culpa do comprador. O comprador é que não vai ser penalizado com isso. Mas eu acho que o colega Pedro está pensando dessa forma, de fazer uma adenda para, realmente, que eles querem solução, também faria o mesmo. Eu tentaria fazer uma adenda para isso, para dar essa solução. Mas vamos falar desse meu caso de hoje, que eu estava comentando com vocês sobre o que aconteceu comigo nessa assinatura nessa assinatura não, na abertura da conta bancária. O banco foi lá e informou que meu cliente não, meu colega vai ter que fazer uma série de exames para poder dar o crédito. E isso, obviamente, não estava previsto inicialmente. Sequer eu estou mais confortável, porque sequer isso estava previsto. A gente nem colocou cláusula bancária. Ele só quer pedir o financiamento pronto, é uma benesse para ele, se ele conseguir, ótimo. Se ele não conseguir, ele vai comprar o imóvel a pronto pagamento. Mas ele quer o financiamento. Para ele é interessante isso, pela taxa de juros, tal, etc. Mas a gente colocou o CPCV para a escritura para 60 dias e já se passaram 20. Eu só tenho 40 dias para resolver tudo. E ele está no Brasil, fim de ano, festas, tal, não sei o quê. Se acontecer de eu não conseguir fazer todos esses exames e, enfim, concluir esse processo, o que é que eu faço, pessoal? O que é que eu já falei para vocês? Nós faríamos uma adenda oferecendo um pouco mais de sinal. Nesse caso, o meu cliente, obrigatoriamente, ele vai. Estou falando meu cliente, vou falar meu cliente, mas é um amigo, não é cliente, não está pagando nada. Ele vai ter que pagar 40% de entrada. O banco só vai financiar 60%, porque ele não tem movimentações aqui em Portugal. E, não, 30%. O banco financiou 70% para ele. Foi ótimo, eu achei excelente. O banco financiou 30% e ele vai dar 30 e o banco vai financiar 70. Ele sem movimentação nenhuma em Portugal. Ele já deu 10% de entrada. O que é que eu faço? Eu digo para o construtor, ó, vamos prorrogar isso por mais 30 dias, só 30, só preciso de 30 para resolver os problemas. E eu já dou mais 20%, que vai ser o que ele vai ter que pagar todo jeito no dia da escritura. Do bolso dele vai ter que sair 30% de todo jeito. Já saiu 10. No dia da escritura, o banco vai dar 70 e ele vai ter que dar mais 20. Então,
eu vou dizer para ele, ó, dá mais 10%, dá logo os 20% que falta e a gente ganha mais 30 dias para resolver o que tem que resolver. Mas você pergunta, mas Jorge, os vendedores aceitam isso? Aceita. Por quê? Eu estou prorrogando um pouco, ok? Eu estou dando uma folga para o cliente resolver o problema que ele tem que resolver, mas eu estou garantindo ao vendedor também já dinheiro do lado dele. E se o incumprimento, houver incumprimento de uma adenda, é incumprimento do contrato. Aditei, dei mais 30 dias, a pessoa não resolveu, não tem o que fazer, meu amigo. Ou você vai ficar cuspindo dinheiro até resolver tudo, ou, e já aconteceu comigo isso também, eu já tive um problema que o meu comprador, faz muito tempo isso, o meu comprador pagou o imóvel todo e a escritura só foi realizada, eu acho que uns 4 meses depois. Por quê? Porque ele estava com problema na documentação dele, não conseguia vir para cá, depois não conseguia mandar procuração, depois não conseguia não sei o quê, enfim, foi uma série de problemas particulares dele. E ele disse, ó, para não perder o negócio, ele pagou tudo, ele tinha o dinheiro, não precisava de financiamento, ele pagou tudo ao vendedor, o vendedor já ficou com todo o dinheiro do lado dele, e depois disso o vendedor disse, agora, ó, pode fazer a escritura quando você quiser, meu amigo. Ele não está todo do meu lado, então, isso é uma moeda de troca que a gente tem. Quando eu quero ganhar tempo para o comprador, eu posso geralmente oferecer um pouco mais de sinal, um reforço de sinal, e faria uma adenda quanto a isso. Não vou fazer porque vocês viram isso no curso. Quando eu quero o vendedor, e aí sim, esse eu quero mostrar para vocês hoje, de novo, a questão do comodato, quando eu quero ganhar tempo com o vendedor, quando o vendedor quer ganhar algum tempo, eu tenho que partir para o comodato. Vamos relembrar como é que a gente faz isso na minuta. Se eu tiver que. Vou abrir aqui para compartilhar para vocês. Compartilhar a tela. Ops, tá. Isso aqui é a minuta de quê? Você perceber. Vamos lá. Se eu tiver que ganhar um tempinho com o meu vendedor, hoje uma colega estava me perguntando sobre isso. Vai ser feito o contrato promessa. Mas, desde já, o vendedor vai ficar mais 30 dias dentro do imóvel. Eu já sei disso desde o início. Foi uma condição para a venda, pessoal. As partes acordaram, ok, eu quero fazer logo a escritura, mas o vendedor disse, eu não posso sair. A condicionante é, eu tenho que ficar mais 30 dias no imóvel. Aceita, aceita. Isso é muito normal, isso tem acontecido, isso já vi diversas vezes acontecer. E hoje, uma colega lá do grupo perguntou isso para mim. Eu disse, beleza, dá para a gente montar isso tranquilo. Como é que eu faço? Vou lá na nossa minuta, vou aqui na tradição e eu vou alterar isso aqui tudo, esse um e 2. Eu vou dizer que será feita a entrega e tradição do imóvel ou não. A entrega não é. Será feita. Eu sei que a tradição, no sentido jurídico, é a entrega das chaves e a recepção do preço. Mas eu posso manter aqui o nome tradição, se vocês quiserem, qual que for. Mas eu vou falar depois que a entrega efetiva não vai ser feita naquele dia. Será feita a tradição do imóvel, então será feita a venda. Para ficar para não dar no coração jurídico de vocês, não dar uma pontada, uma facada na parte jurídica do nosso coração. Será feita a venda do imóvel hora prometido, a parte compradora, livre de ônus ou encargos e devoluto de pessoas e bens, nada. Livre de ônus ou encargos, em simultâneo com a realização do título definitivo de compra e venda. Ok. Esse em simultâneo também não faz sentido. Deixa eu só voltar aqui uma coisa para tirar isso tudo. Eu vou tirar isso aqui tudo e vou deixar só esse número um. Será feita a venda do imóvel, hora prometida à parte, hora prometido à parte compradora, livre de ônus ou encargos. Outra coisa também importante que eu tenho que reforçar. Meninas, meninos, quando eu falo que o imóvel está sendo vendido livre de ônus ou encargos, ainda que lá em cima eu coloco, ó, os ônus que possa ter, possa existir, possa recair, hipoteca, penhora, etc, etc.
Quando eu generalizo lá embaixo aquilo, pode ser o ônus que for, pode ser o encargo que for, eu generalizei. Então, desculpa, tudo que aparecer, tudo que recair sobre o imóvel, vai estar incluso nisso aqui. O imóvel é vendido livre de ônus ou encargos. E a gente viu na primeira parte da aula de hoje que o incumprimento de qualquer coisa, cadê? Declarações, número 5, que o incumprimento de qualquer cláusula do contrato implica o incumprimento de todo o contrato, inclusive essas cláusulas gerais, essas condições gerais que a gente coloca aqui, ó. Beleza? Lembrem sempre disso. Qualquer coisa que tiver no contrato pode ser motivo de incumprimento. Mas aqui eu quero fazer só uma adaptaçãozinha para incomodado. Vamos lá. Será feita a venda do imóvel, hora prometida, a parte compradora livre de ônus ou encargos. Número 2. A parte vendedora compromete-se a manter o imóvel nas condições atualmente existentes? Não. Eu vou botar aqui que será feita a entrega definitiva do imóvel e chaves após 30 dias da assinatura da escritura. Pronto. É isso. As partes acordam que na data da escritura será, deixa eu tirar isso daqui, será assinado em simultâneo um contrato de comodato permitindo que a posse do imóvel permaneça com a parte vendedora. Por mais 30 dias. Aí. Número 4. Fica definido desde já que o, com o fim do comodato, o imóvel deverá ser entregue devoluto de pessoas e bens, sob pena. E aí foi uma questão que a colega pôs hoje. Professor, e se o imóvel não foi entregue no fim do comodato? Ou, enfim, o que a gente faz para segurar mais isso? Eu estou colocando já na minuta aqui, já no contrato promessa, as condições até do comodato. E eu posso colocar que vai ficar uma minuta anexa. E eu coloco a minuta geral do comodato lá anexa, só para as partes saberem o que é que vão assinar no dia da escritura. Fica definido desde já que, com o fim do comodato, o imóvel deverá ser entregue devoluto de pessoas e bens, sob pena de pagamento de pagamento diário de multa equivalente a, sei lá, 100 euros. A renda do imóvel é mais ou menos 1.500 euros, ou a renda do imóvel que eu tô vendendo. Então, eu estou aqui, ao fim de 30 dias, eu vou ter 3 mil, o dobro do valor de uma renda. Então, enquanto ele não me devolver, ele vai pagar 100 euros. E as partes se acordam na data da escritura será assinado em simultâneo um contrato de cuja, comodato, cuja minuta base fica anexa ao presente documento, permitido que a posse do imóvel permaneça com a parte vendedora por mais de 30 dias. Meninos, meninas, muito tranquilo. Ah, Jorge, alterasse muita coisa. Não precisa alterar isso tudo. Pode colocar tudo de forma organizada. Eu estou fazendo, quem sabe faz ao vivo aqui. Pode colocar tudo de forma organizada.
10 minutinhos aqui para encerrar essa, mas vamos tentar fechar. Estou fazendo tudo de forma o mais solta possível para que vocês tenham noção de como é que a gente consegue alterar e depois vocês organizam isso. Mas, na tradição, o imóvel não vai ser entregue no dia da escritura, está só sendo vendido o livro de ônus e encargos. A entrega definitiva e as chaves do imóvel e as chaves vai ser feita 30 dias após a escritura. No dia da escritura vai ser assinado um comodato e nesse comodato vai ter uma cláusula de penalização de X euros se não for entregue depois desses 30 dias que eles estão acordando. E depois eu mantenho aqui, dou uma adaptada também nisso aqui, de que a parte vendedora compromete-se a manter o imóvel nas condições exatamente existentes até a entrega definitiva, até a data de entrega definitiva. Definitivo. E a parte compradora declara que visitou o imóvel e conhece o estado físico, construtivo e urbanístico. Isso aqui também pode entrar na questão de obras ou pequenos reparos ou que tem que se fazer. Obviamente, a parte visitou, mas ela não tinha obrigação de saber que o imóvel tinha infiltração. Quem tem que dizer isso é o vendedor. Se apareceu depois, também é problema dele, porque ele teria, vamos pensar que eu não alterei nada, ele teria que entregar o imóvel nas condições atualmente existentes. Atualmente existente quando? Na data da visita da compra. Por isso que eu tenho muito medo. Vamos finalizar essa parte agora de contrato promessa. Se vocês tiverem mais alguma coisa, a gente pode trazer para a terceira e última parte aqui de nossa aula, ou a gente falar um pouco de arrendamento aqui também, se vocês tiverem dúvidas. Mas, pessoal, a gente tocou em pontos que têm surgido muitas questões no grupo. Nisso de probleminhas com entrega do imóvel, condições do imóvel, posso fazer visitas no imóvel antes de vender. Os problemas grandes, nós vimos isso de forma exaustiva no nosso curso, nas montagens das minutas. Vocês sabem fazer a due diligence, vocês sabem fazer análise comparativa e vocês sabem como colocar isso no contrato. Sempre que eu me encontrar um problema de morada, de áreas, enfim, de falta de documentação, de falta de licença, do que é que seja, o que é que eu vou fazer? Eu vou sempre, que possível, colocar uma condição resolutiva aqui na cláusula quarta. Eu vou dizer que as partes sabem que tem um problema com a licença, as partes sabem que tem um problema com A, B ou C, e que, ou então que a parte vendedora sabe, e que deverá resolver o problema sob pena de, se eu não colocar nada e der um ponto final, disser que ela tem que resolver, se ela não resolver, ela vai estar em cumprimento. Mas o que é que eu ensino para vocês, o que é que eu peço para vocês é que vamos tentar não deixar problemas para tribunal. Se eu já identifiquei o problema antes, eu coloco sempre na minuta uma condição resolutiva, de que se ele não conseguir resolver o problema, o presente contrato resolve-se automaticamente, obrigando-se a parte vendedora a restituir o sinal. Lembre sempre disso. Vou na cláusula de direito de preferência, copio e colo essa ressalva aqui e jogo sempre que eu quiser montar uma cláusula com condição resolutiva. Mas, nesses casos de obras, não é esse o problema. Esse caso de obra é outra coisa. Esse caso de um imóvel ser entregue de algum jeito ou ser possibilitada a visita, eu não vou dar margem para o vendedor não cumprir a parte dele, porque aí seria muito bom. Aí seria muito bom. Uma coisa realmente, de fato, é um problema de documentação que às vezes o vendedor não sabe, porque tecnicamente ele não tem, juridicamente ele não tem conhecimento, ou tecnicamente ele não tem conhecimento para saber daquele problema no documento. E nós fizemos uma due diligence e alertamos ele que havia aquilo ali. O pobre coitado às vezes não sabe o que é uma CRP, uma CPU. É o primeiro contato que está se tendo ali. Então, eu estou dizendo, ó, tem um problema na sua documentação, resolva. Se você não conseguir resolver, ok. Ou então, se for um problema que não tem a solução, ok. Você só vai ter que me devolver o sinal. Você só vai ter que devolver o sinal ao comprador e o comprador também está sabendo do problema. E se não der para comprar, vida que segue. Ou ele faz um novo contrato,
o não contrato não. Ou ele faz um adendo ao contrato e dá mais tempo para resolver, também não paga mais nada, porque aí o problema é do vendedor, não é do comprador, ou resolve-se e devolve-se o dinheiro. É assim que a gente faz. Mas se for o caso de uma obra, se for um caso de uma reforma ou um imóvel feito, Tatiana estava colocando, um imóvel em construção, a gente não coloca essa condição resolutiva. Já falei para vocês que os vendedores adoravam colocar isso. Hoje eu não tenho visto mais tanto. Eles estão já arrumando outras formas de tentar postergar o contrato, contratos de imóveis na planta, mas a grande maioria que eu estou vendo não está colocando essa condição resolutiva protegendo o vendedor. Porque o que, é que eles faziam? Eu vou vender um imóvel na planta, ou um imóvel em construção, né? Ou em reforma, mas vai necessitar de licenciamento. Eles colocavam que no caso da não emissão, primeiro eles condicionavam, lembra que eu já falei isso demais no curso, eles condicionavam a escritura à emissão de uma licença de utilização. E isso é um absurdo. Dizer que a escritura vai ser feita no prazo de 90 dias. Beleza. Após a emissão da licença de utilização. Ponto, acabou. O que é que eu digo sempre para vocês? Que aquilo ali ficava em aberto e ficava ad eterno. Pô, o cara, quando é que vai ser emitida a licença? Não sei. Eu sei que a escritura vai ser 90 dias após a emissão da licença. Mas quando vai ser emitida a licença, eu não sei. Isso aí meio que parou. Eu peguei vários contratozinhos, né, de imóveis em construção nos últimos 2 anos, um ano, nesse último ano para cá, e tenho visto que eles têm alterado isso aí. Já não colocam mais, não dão mais esse migué. Eles estão dizendo que se o imóvel não for entregue até a data X, o comprador poderá receber uma rentabilidadezinha, ou uma remuneração, ou alguma coisa, e isso poderá ser abatido do valor final do imóvel. Menos mal, menos mal. Eu sei que a experiência me diz que é muito comum os contratos atrasarem, é muito comum imóveis na planta haver atraso na entrega. Mas agora os vendedores não estão mais dando o chip esperto e desfazendo o contrato, ou saindo sem punição. Eles ao menos estão pagando alguma coisinha para os compradores. Tá bom? Meninas, vamos finalizar aqui essa segunda parte. Alguém tem dúvida quanto a isso? Querem perguntar? Pode. Aqui quem manda, eu falei para vocês, vocês não estão conversando comigo. Quem manda hoje aqui são vocês. Se tiver dúvida de contrato de promessa ainda, eu vou entrar no último bloco, no nosso de perguntas aqui. Se tiver dúvida, pode perguntar. Senão, a gente vai falar um pouco de arrendamento. Se der tempo, a gente fala um pouco de precificação também, para vocês lembrarem e recordarem aqui os valores, tá bom? Vou mandar mais um link para vocês agora no Zap Zaps e a gente entra para o terceiro bloco. Vocês já podem perguntar o que quiser. Até já.